Bom dia, pessoal. Como estão todos? Tudo bem? Então, na oração que a Alessandra estava falando para eu me sentir integrante ao ciclo 1, né? Eu sou muito integrante ao ciclo 1, porque eu fui aluno de Alessandra, fui aluno de Vini, eu fui aluno de Luiz, né? Assisti o ciclo 1 aqui, comecei aqui, depois, logo começou a pandemia, a gente foi assistir o ciclo 1 em casa. Era online. Teve que se virar, né, Vini? E eu estava relembrando ontem eu facilitei essa aula aqui também, estava contando para o pessoal que a gente tinha colegas que assistiam, gostavam tanto, que assistiam as aulas de segunda, de terça, de quarta, de sexta, de sábado. Assistiam todas as aulas. Estava na pandemia, não tinha nada para fazer em casa e assistia a aula. Ai, foi muito bom. Então, vamos falar das leis de Deus. Eu queria escutar vocês um pouquinho, para a gente poder começar um bate-papo. É legal a gente começar a aula, a gente construir essa aula juntos. Como que a gente constrói isso? A gente batendo um papo, cada um falando um pouquinho de como acredita que é, a gente construindo isso. Né? Para vocês, o que significa leis de Deus? Quem gostaria de falar, por favor? Não tem certo nem errado. Vamos dialogar, né? Na verdade, a gente está aqui construindo, a gente está aprendendo, né? Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, a gente vai construindo um pouquinho junto. E aí, quem gostaria de falar? O que são leis de Deus para vocês? Dona Isabel, por favor. Bom dia. Bom dia. Eu acho que as leis de Deus podem também ser chamadas de leis morais. São aquelas que são imutáveis. Não importa o tempo, digamos que ela seja sempre atual, porque a dos homens ela vai modificando, né, de acordo com a sociedade que vai evoluindo, mas as leis de Deus elas são imutáveis. Pronto, bom conceito, bom trazer isso. As leis morais, elas fazem parte, é uma parte das leis de Deus, né? Realmente ela faz parte. Mas será que elas são imutáveis? Será que são? Vamos continuar. Oi, Leia. Bom dia. Bom dia. Pelo que eu li, um pouquinho que eu li do assunto, eu entendi assim, que nós criamos as leis, né, acreditando que há um ser superior que rege essas leis para que nós possamos conviver. Né? E realmente, para sermos sociedade, para sermos comunidade, nós precisamos de algumas leis para que haja uma convivência. Isso. Mas assim, eu disse assim, então, não existe Deus, né? Se já não existe Deus, nós criamos o Deus. E aí vem aquela questão também de Platão, né? Sim. No mundo das ideias, onde tudo é perfeito, e a gente traz essa perfeição para nós, e também o conhece-te a ti mesmo. A ideia de Platão era a ideia dos gregos, onde eles viam que existia um mundo, era um mundo cosmológico, ou seja, tudo existia para estar no seu devido lugar. Era uma visão grega de como era o funcionamento, né? E a gente veio depois de Jesus ter uma visão separada, diferente disso, né? Mas a gente ainda traz algumas visões referentes a isso. Aí, primeiro, depois aqui, Dona Ilza, por favor. Bom dia, meu nome é Cláudia. Bom dia. A lei de Deus são aquelas leis que não é punida, no meu ver. São leis, né, que tem que ter. Nós, para viver uma vida saudável com o nosso próximo, nós é que encarregamos de ter nossas próprias leis. Leis que não sejam violadas, que não fazemos o mal ao próximo. Então, Deus, no meu ver, que eu li também, né? O Deus não é aquele Deus que pune porque você violou uma lei. É claro, se você é que tem que ver o que está errado e o que está certo em você. Então, Deus, ele só dá um segmento, dá uma luz para você seguir o caminho, uma direção. Muito bom, muito bom. Oi, Dona Ilza.
se resume nos requisitos necessários que Deus estabelece para a evolução do espírito. Então, seguindo isso aí, está tudo bem. Pronto, muito bom. Crescendo, não é? Mas aonde estão escritas essas leis? Quero também deixando justificar a minha ausência, não sei se o senhor deu outra. Senhor, ai, essa doeu, sabe me chamar de senhor. Passei doente. Ah, senhora, que bom que a senhora melhorou e que bom que a senhora está aqui. Que bom que a senhora melhorou e está aqui. E nós que agradecemos. Que bom que a senhora está aqui, né? Eu vi a senhora entrando aqui, eu fiquei numa felicidade tão grande, mas tão grande ver a senhora aqui, né? Porque a gente, isso é tão do espírito, né? Esse querer o autoconhecimento, querer ampliar conhecimento, querer, né? Eu fiquei numa felicidade a hora que eu vi a senhora entrando aqui, que eu falei assim, gente, que coisa deliciosa. Eu espero chegar na idade da senhora fazendo a mesma coisa. Professor, sempre é tempo, né? Sempre é tempo, sempre é tempo. É isso aí. Então, a gente tem um universo, eu trouxe essa é uma foto que eu gosto muito, que é uma foto tirada pelo James Webb, né, um satélite novo que tira essas fotos maravilhosas. É uma foto mais profunda que a gente tem do universo. São centenas de milhares de galáxias, e cada galáxia com bilhões e bilhões de estrelas e planetas, né? Para a gente poder ter ideia do tamanho do universo, sim, é muito grande, né? É muito grande. E aí me traz muito um questionamento assim, de ficar pensando realmente, para falar de leis de Deus, eu vou voltar um pouquinho na aula 2, que vocês estudaram aqui, que é Deus, né? Vou voltar um pouquinho nessa aula, porque a gente precisa muito entender isso, que é Deus para mim. Nessa galáxia toda, nesse tamanho de universo que a gente tem, né, a gente tem aquela preponderância, às vezes, de achar que somos únicos no universo. Né? Um universo desse tamanho, só a gente aqui consciente, a gente não consegue alcançar nem o próximo planeta, quanto mais a Via Láctea inteira, quanto mais o universo inteiro. Né? Então, assim, e aí? A hora que a gente pensa em Deus, que trocas que você faz com Deus? Eu gosto muito de me questionar isso. Quais trocas eu tenho feito com Deus? Né? Essas fotos aqui de galáxias, né? O pessoal fala assim, isso aí é o olho de Deus. Será que é o olho de Deus? Tem vários desses no universo, olha, vários. Tem várias fotos aí de cada uma de uma galáxia diferente. Todas parecendo um olho. A gente fala assim, nossa, é o olho de Deus vigiando a gente. Né? Mas para quê? Para que a gente cumpra as leis dele? E será que essas leis estão escritas em algum lugar? Estão escritas na consciência, Isabel, na memória? Será que estão ali? Que elas estão escritas e que a gente precisa que elas estejam escritas na nossa consciência? Nós vamos falar isso ao longo da aula. Ok? E aí, essa é uma foto aqui de Salvador. Aqui não está dando para ver direito porque está um pouquinho embaçado por conta do projetor. Que estamos trocando esse projetor graças à gincana. Como é que vocês estão com a gincana, gente, falando nisso? A todo vapor. Você sabe que o ciclo 2 comprou o projetor para cá, né? Já comprou, já chegou lá, já bateu a meta deles. Ciclo 1 é o atual campeão. É tricampeão, se eu não me engano, né? Tricampeão. Então, a hora que a gente está falando de Deus, eu gosto muito de ler um textozinho do Divaldo Franco, que está escrito nesse livrinho aqui chamado Filhos de Deus, né? Foi ditado por Joana de Ângeles, e tem um texto, o texto se chama Um Recanto Seguro, para a gente poder pensar como a gente se conecta com Deus. Porque a nossa conexão com Deus, ela está diretamente ligada ao entendimento das leis de Deus. Então, um recanto seguro. Há em cada criatura um recanto seguro para falar com ou escutar Deus. Uma paisagem desértica, um jardim florido,
um córrego em festa, um amanhecer risonho, uma tarde chuvosa, uma canção ao longe, um rosto de criança, um campo bucólico, alguém em sofrimento. A magia de um poema, a glória de um amanhecer, a policromia de uma pintura. Uma frase da Bíblia, uma conversação edificante, um relato comovedor, um gesto de sacrifício, uma oração. Há, em toda criatura, um recanto seguro, que se alcança através de algum desses convites naturais, onde se sente, se fala, se ouve Deus, e o seu amor está mais próximo e é mais envolvente. Como vocês se conectam com Deus? Eu trago essa foto aqui porque eu me sinto tão conectado com Deus todas as manhãs. A hora que eu gosto de sair para caminhar antes do sol nascer, porque eu gosto de ver ele despontando no meio do mar. Não tem como você não ver o sol despontar no meio do mar, a hora que aparece aquela luz brilhante, maravilhosa, e você não esboçar um sorriso e começar bem o dia. Como vocês têm se conectado com Deus? Como vocês sentem Deus? Né? Como? Orando. Orando. Uma oração é uma forma, sim, da gente se conectar com Deus. Né? Porque a gente estudou aqui que existe uma diferença entre Deus e a ideia de Deus. Cada um de nós traz consigo uma ideia sobre o que é Deus. E a minha ideia sobre o que é Deus é totalmente diferente da ideia de cada um de vocês. Às vezes a gente ainda carrega aquela ideia de um Deus punitivo. Sim, a gente carrega isso nas nossas frases e a gente nem percebe. A gente carrega isso, às vezes, nas nossas ações diárias e não percebe isso. Né? Quando você fala, por exemplo, que alguém mereceu aquilo que está acontecendo com ele. Você, nossa, ele merece passar por isso. Não é uma forma de você estar falando que ele tem que ser punido por uma coisa que ele fez ou deixou de fazer? Pensa assim, eu penso muito, eu estou sempre repensando as frases que eu falo, principalmente aqueles jargões que a gente costumava trazer, antigos, dos nossos pais, nossos avós, todos bem sempre carregados dessa questão de culpa e punição. Né? Então, na questão 618 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: as leis divinas são as mesmas para todos os mundos? O que vocês acham? A senhora falou que as leis são imutáveis, mas será que elas são as mesmas para todos os mundos? A senhora acredita que sim? Alguém tem uma versão diferente? Vamos lá, o que os Espíritos nos responderam? A razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Isso que eu ia perguntar. Eu estou vendo ali mundos diferentes. Então, meu Deus, será que a lei é a mesma? Você já respondeu? Já respondi que não são as mesmas. Mas, quer dizer, então, será que elas são imutáveis mesmo? Ou será que a gente que tem a visão que, por Deus ser Deus, as leis deveriam ser imutáveis? Está escrito lá no Livro dos Espíritos que elas são imutáveis. Isso está escrito lá. É uma verdade. Se você pegar o Livro dos Espíritos, tem lá umas 400 páginas falando só sobre as leis de Deus, falando para a gente sobre elas, e nós vamos falar delas aqui durante as próximas aulas. Né? Mas será que elas são realmente imutáveis? Ou esse era um pensamento que tinha naquela época e a visão que a gente tinha na época? Eu gosto sempre de falar o seguinte: não acreditem no que eu falo, não acreditem em nada que nenhum facilitador fale para vocês. Estudem, pensem, olhem, vejam outras opiniões, porque essa é a questão da gente estar aqui. Eu acho que a ULI traz tanto isso para a gente. Você chegar no 10º ciclo é extremamente enriquecedor para cada pessoa, individualmente, no coletivo, mas individualmente.
né? Para a gente repensar, né? Eu gosto muito, tem uma pergunta que eu sempre faço, a hora que a gente está estudando, que é assim, lá em 1857, quando o Livro dos Espíritos foi escrito, se você, naquela época, então vamos pensar como foi escrito naquela época. Aquela época, se eu perguntasse para vocês, o que é que usa calça e trabalha, o que vocês iriam me responder? Oi? Que é um homem, exatamente. Mas e hoje? Tudo mudou, as coisas atualizam. Realmente, assim, as leis que nós vamos olhar aqui para frente, as leis humanas, elas se adaptam às culturas. As leis divinas, não. As leis divinas, para nós aqui, elas parecem permanentes, né? Mas é a visão que a gente tem. E, por enquanto, elas estão ainda permanentes. Até quando? Até quando a gente evoluir e não precisar mais de uma lei, porque vai ser tão natural para a gente fazer as coisas sem que as leis existam, que você não precisará de leis. É igual às leis humanas. Hoje, você precisa ter uma Constituição garantindo o direito à vida. Por quê? Porque, como humanos, a gente não sabe valorizar a vida. E qualquer coisa, um mata o outro. Né? Tem uma parte do livro de Adenauer, um livro chamado Jesus e Cristo. Vocês vão ver esse livro no ciclo 8. Mas é um livro fininho, é gostoso de ler, e ele traz isso aqui para a gente. Olha, situou-se o homem, ou situou-se o ser humano, no mais alto patamar, retirando-o da inferioridade em que era, colocado pela tradição religiosa, considerando-o o mais legítimo herdeiro do universo. Propôs uma revisão no entendimento das leis de Deus, visando libertar o ser humano da condição de réu, trocando-a pelo de natural e feliz beneficiário da vida. Que é isso que a gente estava falando no começo, da troca da visão cosmológica grega para a atual visão que existe hoje, né? Que Jesus nos trouxe isso, né? Nos tirou da condição de réu, trocando para uma condição natural e feliz. As leis divinas ou naturais só foram reveladas por Jesus e antes dele, os homens já as conheciam pela intuição? Oi, Érica. Bom dia. Bom dia. Graças a Deus, eu ia perguntar exatamente. Quem trouxe despertou essa ideia para a gente pensar sobre leis de Deus? Quem despertou isso da gente? Então, olha... Coisa de lei, porque leis humanas, tudo bem. Algum ser humano, no início, criou, por conta da coletividade, de viver em grupo, criou-se leis. Mas e as leis de Deus? Como a gente despertou para ter esse entendimento e essa reflexão e pensar sobre isso? Pronto. Ótima pergunta. O bom é que nós já temos isso respondido dentro do próximo Livro dos Espíritos. Olha que coisa boa. Né? O Livro dos Espíritos ele nos diz que não dissemos que elas estão inscritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais remotos. Nós vamos estudar algumas leis aqui, que vocês vão ver várias leis, que são dentro das leis morais, né? E dentro delas tem 3 leis, que eu vou colocar aqui para vocês agora, aqui, ó, que era a visão de Brahma, Vishnu e Shiva. Visão hinduísta de 5.000 anos atrás. Brahma, o deus da criação. Olha, já se tinha uma ideia que existia uma lei de criação, uma lei de reprodução. Como humanos, a gente já sabia disso. A gente não, isso está no nosso sentido. Como assim está no nosso sentido? Deixa eu colocar os 3 aqui para vocês de uma vez. Quando você se percebe, o ser humano, a hora ele se percebe consciente de si, que é a hora que você se individualiza, a hora que você se torna um espírito. Você deixou de ser princípio inteligente e passou a ser um espírito. Você evoluiu de uma condição animal para uma condição humana. Nessa hora você se percebeu consciente de você. Você assim, olha, existo, mas eu não me criei. Eu não criei nada à minha volta. O que criou?
Porque nada não cria um nada. Algo nos criou, alguma coisa criou tudo que existe. Alguma coisa criou a possibilidade de eu ser um princípio inteligente, evoluir e me tornar um espírito. O que é que nos criou? E aí você começa a ter a ideia de Deus. E, ao mesmo tempo, você também tem a mesma ideia, que existem leis que existem para poder não deixar isso aqui ser um caos. E olha que coisa engraçada, o primeiro Deus que existiu, na época dos gregos, era o caos. E depois do caos, o que era o caos? Não sei se vocês sabem, já estudaram. O caos é a queda livre. Imagina aquela sensação de queda livre que você não tem onde parar. Esse foi o primeiro Deus que foi imaginado. E aí o segundo, Gaia, terra firme. Para quê? Para contrapor a queda livre, um lugar que você pode parar e ficar. Olha, se vocês pensam que essa ideia parece doida, fomos nós que pensamos isso. Não somos reencarnacionistas? Então a gente já acreditou. Em quantos deuses vocês já acreditaram? Se você pega a história, tem estátuas muito antigas, de 38 mil anos atrás, estátuas de leões humanizados. Olha, era um Deus humanizado? Era um Deus, um leão humanizado, que eu rezava para que o leão da montanha não me comesse? Para você ver que a gente já traz a ideia de Deus há muito tempo. A mesma coisa das leis de Deus. Né? Existem estátuas antigas também de deuses e eram femininos, porque a gente cultuava muito. Nós já fomos uma sociedade maternalista e não paternalista como é agora, né? Que a gente cultuava a vida, o nascimento, e quem traz a vida é a mulher, ela que traz a vida, fala que não é. E a gente já cultua tudo dessa forma. E aí a gente tem essas três leis. Olha, a gente tinha 3 deuses hinduístas, que era Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma, o que é responsável pela criar tudo, Vishnu pela preservação e Shiva pela destruição. Olha que bacana, porque são exatamente 3 leis que nós vamos falar aqui hoje e está no Livro dos Espíritos. Ou seja, essa ideia que a gente tem das leis de Deus realmente está no nosso consciente. Vamos seguir. Até que enfim chegamos aos objetivos gerais, hein? Custei a chegar lá, hein? Objetivo geral da aula: demonstrar a existência das leis de Deus, bem como seu funcionamento na sociedade. E os objetivos específicos: explicar o funcionamento das leis de Deus e seu alcance no espaço. Demonstrar que as leis morais de Deus são instrumentos para a harmonia universal. Mostrar os níveis de percepção das leis. E demonstrar como se usa, se convive e se dialoga com as leis de Deus de forma a alcançar a harmonia. Ok, vamos lá? Perguntas? Sim, por favor. Retornando, eu tenho a visão que o Buda, né? Buda, sim. Eles já trouxeram... Siddhartha Gautama, que você está falando? Sim. Sim. Eles trouxeram essa visão meio que holística da coisa, né? De que a meditação é um encontro com Deus, né? E a reflexão. Quer dizer, para a nossa visão, Buda não acredita em Deus, mas assim, eu estou dizendo para a gente que não que acreditamos no Deus, né? E é o Deus dele, que é o Buda, também, né? Ele tem o Deus, que é dele, é diferente do de nós. Então, eu acredito que o Buda, ele passou essa mensagem diretamente para a gente compreender melhor essa busca de chegar até Deus, entendeu? Entendi. Nosso Deus. A gente tem essa necessidade psicológica de buscar Deus ou buscar uma compreensão de quem somos, do que somos, para que existimos, né? E a gente sempre acaba associando e buscando Deus nisso. O budismo, na verdade, assim, Buda significa o iluminado.
Não é um sobrenome Siddhartha Gautama Buda. Siddhartha Gautama era o nome dele. Buda quer dizer o iluminado, o despertado, o que despertou, a consciência despertou. Né? Esses deuses, Brahma, Vishnu e Shiva, são deuses hinduístas. Né? É igual, por exemplo, Jesus não era cristão, Jesus era judeu. O cristianismo vem depois. A mesma coisa, o Buda não era budista. Né? O budismo veio depois, através dos ensinamentos de Buda. Né? E aí, para algumas, uma vertente budista acredita em Deus e na reencarnação, a outra não acredita que não exista. Né? Mas, para nós, o que nos faz, o que nos move? Porque, na verdade, assim, estamos em uma encarnação, essa agora. O que é importante para mim nessa encarnação? O que as leis de Deus, como elas atuam na minha vida hoje? É isso que a gente tem que pensar. Porque faz alguma diferença qual a religião mesmo que a pessoa tem? Não faz. Imagina, a religião dela é importante para ela naquele momento. Se ela acredita em Deus, se ela não acredita, se ela é um ateu que não acredita em Deus, faz parte da evolução que aquela pessoa precisa nesta encarnação, e tudo bem. E tranquilo. A gente não tem que ficar brigando para impor a nossa opinião. Né? É a opinião dele, é aquilo que aquela pessoa precisa para poder evoluir, e pronto, está tranquilo. A gente questiona a nossa. O que eu preciso para poder atingir o objetivo de evoluir agora? Para poder adquirir mais habilidades, para lidar com as tendências que eu tenho, né? Como que eu vou me modificar? Porque a ideia toda é como eu posso ser melhor a cada dia. E qual que é o parâmetro? Eu, não é o outro. Como eu posso ser melhor hoje do que eu fui ontem. E não como eu posso ser melhor que fulano, ciclano, beltrano. Né? Então, assim, ficar discutindo as religiões, na verdade, eu adoro estudar as religiões, eu estudo várias. Para quê? Para conhecimento. Eu adoro conhecer, adoro saber, então eu estudo muitas. Mas, para meu conhecimento, eu acho que isso faz parte da minha evolução. Faz parte da minha designação pessoal, como a gente fala aqui. Né? Então, onde estão escritas as leis de Deus? A gente falou isso aqui, em lugar nenhum. Elas estão na natureza, podem ser entendidas e observadas na natureza e em nossas consciências. Mas elas só existem porque ainda não é um processo natural para mim viver sem precisar dessas leis, igual às leis humanas. Cada dia se cria mais leis, mais leis, mais leis, mais controle. Por quê? Porque a gente ainda não é capaz de viver e respeitar o outro como o outro, com as coisas dele. A gente quer impor as nossas. Não é assim? Vamos seguir. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve e o que não deve fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. São as leis de Deus. Se a gente afasta delas, mas que isso significa que é punição? Né? A gente tem que repensar essas coisas. Será que é para punição? Não é para punição. Não é porque me afastei da lei de Deus. Me afastar da lei de Deus não significa que eu estou sendo punido. Significa que eu afastei de mim. Daquilo que eu acredito, daquilo que eu busco. Porque estão em nós. Se a gente fala que... A gente vive falando que é uma centelha divina, né? Se eu sou uma centelha divina, as leis também estão em mim. E a gente tem, então, as leis físicas. Lei física. Como é que fala? O exemplo mais simples que a gente dá aqui. Lei da gravidade. Lei física. Se eu soltar o microfone, ele vai cair no chão e vai estourar, não vai? Não é uma lei física? Ou eu posso contestar isso e falar assim, a partir de hoje eu vou fazer um decreto que está proibido cair qualquer coisa que largue da minha mão. Será que rola? Nessa a gente não consegue mexer, não é? Então, essa é uma lei imutável? Ela é imutável. Ela é imutável. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto,
Cada planeta tem uma gravidade diferente, né? Voltando aqui uma coisa que eu não falei para vocês, ó, naquela imagem do universo. Esse universo todo que a gente vê, que a gente consegue ver hoje pela foto do James Webb, que fala assim, nossa, é muito grande o universo. Você sabe quanto do universo, das coisas que existem no universo, quanto que a gente conhece efetivamente? Vocês sabem? Não é quanto que a gente conhece do universo, das coisas que existem no universo, da matéria que existe no universo, o quanto que a gente conhece. Como? 4%. Sabe assim, a gente sabe que tem carbono, hidrogênio, oxigênio, a tabela periódica inteira. Não é o que a gente conhece? Isso é 4% do universo. O resto do universo, que a gente vê, porque a gente consegue ver isso com o telescópio, com as fotos, é massa escura e energia escura. A gente não sabe o que tem ali. Nem no infravermelho você não consegue detectar. Não é buraco negro, é massa escura e energia escura. Olha quanta coisa a gente não conhece no universo. É muita coisa. Olha a vastidão do universo, para 96% a gente não conhecer. Qual a diferença de massa escura e energia escura? É que uma absorve a energia e a outra ela repulsa. A energia ela repulsa a luz e a energia. São as forças que mantêm as galáxias juntas, é a massa. E o que faz as galáxias estarem em expansão, o universo está em expansão, é essa energia escura. Agora, o que é, ninguém sabe. Então, como a gente pode, se a gente não sabe o que é 96% do universo, como a gente pode afirmar que conhece todas as leis de Deus? Ou que elas são imutáveis? A gravidade pode, em milhares de anos, pode ter ido mudando, não pode? E para frente ela aumentar ou diminuir, não sei. Por exemplo. Né? Mas aí nós estamos falando de leis físicas. Né? Regulam o movimento e as relações da matéria bruta, apropriadas à natureza de cada mundo. São as leis do mundo natural material. São objeto de estudo e compreensão de física, química, biologia, astronomia, etc. E aí nós estamos aqui para poder falar, enfim, das leis morais. Regras da vida do corpo e da vida da alma. São referentes às relações do homem com Deus e com o seu próximo. Essas leis morais, nós vamos entrar agora, nós vamos falar de todas elas durante esses próximos encontros. Mas o que é moral? Estamos falando de leis morais. O entendimento de leis morais que se tinha quando foi escrito o Livro dos Espíritos, né, era diferente do entendimento que nós temos hoje do que é a moral. Porque a moral, ela depende do costume de cada uma das culturas. O que é moral numa cultura pode não ser em outra. É prático falar disso, por exemplo, se você pensa nos muçulmanos que podem ter, um homem pode ter várias esposas, e no cristianismo não. Isso regula não só a religião, mas como regula também a lei civil. Porque bigamia no Brasil, por exemplo, é proibido. Aqui é proibido. Por lei é proibido. Como assim eu não posso casar com duas pessoas se eu quiser? Ou uma mulher não pode casar com dois homens se ela quiser? Aqui é proibido. Mistura-se a lei moral com a lei civil. Né? Mas os muçulmanos podem. Não só pode, como deve. E é um sinal de riqueza ter duas, ter três, ter quatro esposas. Porque para ter, tem que manter. Né? E assim, está certo ou está errado? É aquilo que aquele espírito precisa para poder evoluir naquela época. Aí você assim, mas eu não quero me tornar um muçulmano. Não escolha vir como muçulmano. Ok? Então, e aí a gente tem hoje que a ética, ela independe dos costumes da sociedade, pois se refere a um estilo de atitude que procura refletir sobre o melhor modo de agir, que não abala na vida da sociedade, não desrespeita a individualidade dos outros. Então, quando a gente está falando das leis morais, na verdade, estamos falando de leis éticas. Ok? Foi? Dúvidas?
Divisão das leis morais. Vou colocar todas aqui de uma vez. Ó. Essas são as leis que o Livro dos Espíritos nos traz. Lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, conservação e destruição, lei da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade, justiça, amor e caridade. Essas estão juntas. Aqui vocês vão ter a aula agora da lei do trabalho e do progresso. São leis que vão estar juntas, que vocês vão ter na próxima aula. Vão ter a lei de sociedade, igualdade e liberdade. Não tem como estudar isso separado. Né? Vocês vão ter essa aula aqui também. Também vão ter lei da conservação, da destruição, biologia. Está tudo junto. Ok? Lei da adoração, a gente não vai ter uma aula específica, nós vamos falar um pouquinho dela aqui. Lei da reprodução. A gente vai falar bastante sobre a lei da reprodução na aula 19, que faz parte da energia sexual, obviamente. Estamos falando da lei da reprodução. Ok? E a gente vai pincelar elas aqui agora para a gente poder seguir. Lei da adoração. Conexão com o divino que há em cada um de nós. Alguém assistiu aqui a palestra O Evangelho hoje cedo? Assistiu? Pois é, olha que legal, que Adenauer estava falando muito da lei da adoração, mas ele estava falando não da conexão com Deus, mas ele estava falando da minha conexão com o outro. Né? Estava falando sobre, o título hoje é O que Deus uniu, o homem não separa, sobre a indissolubilidade do casamento. Estávamos repensando sobre isso. Né? Porque naquela época que o Evangelho foi escrito, que isso está no Evangelho do Segundo Espiritismo, como também está na Bíblia. Naquela época se falava da indissolubilidade do casamento. Mas hoje, se eu estou numa relação tóxica, eu vou realmente continuar num casamento? Cabe isso hoje? Né? Não cabe. Então, não há o que se falar sobre indissolubilidade do casamento. Isso era uma lei anterior, e é uma lei humana. E a gente confundia isso como uma lei divina. Olha que interessante. Para nós, antigamente, isso era uma lei divina. Que o que Deus uniu, o homem não separa. Mas foi Deus que uniu? Ou fui eu que olhei para a moça assim, virei o zoinho, fiquei apaixonado, fui lá e me casei. Depois eu vi que não dava certo, falei assim, nossa, não dá não. E aí? Para a gente poder ver, para a gente poder repensar essa questão das leis divinas. O que é realmente a lei divina e o que é a lei dos homens, a lei que a gente faz. Olha, como a gente confundiu isso já. Por favor, fale no microfone. Diga lá. Como é que você chama? Maria Paula. Maria Paula, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Será que isso realmente é só confusão ou é aquele velho terceirizar o erro do homem para Deus? Que até hoje a gente faz isso, de forma Sim. até voluntária, involuntária, inconsciente, cultural. Mas por que é um erro? O erro não seria a pessoa enfim, toma decisões pela cultura, por acreditar naquela ideia no momento, depois mudar de ideia, por até mudança de consciência mesmo, mas sempre está jogando para Deus. Eu acho que é até cultural e inconsciente. É cultural Terceirizar e é inconsciente, exatamente. Se vocês pensarem bem, olha, o cristianismo existe há 2020 anos. Há 2000, um pouco menos, né? Digamos que ele começou lá no século III, né? Foi depois da morte de Cristo, mas começou lá pelo século III, mais ou menos. Né? Quer dizer, aliás, os discípulos de Deus já pregavam as palavras de Deus, mas isso teve uma divulgação maior depois que Roma assumiu como um papel como católica. Né? E aí teve os concílios, etc. E aí a gente teve a divulgação do cristianismo. Olha tudo que já mudou de lá para cá. Mas somos reencarnacionistas. E significa que, se estamos reencarnando em sociedades católicas desde então, há 2000 anos atrás, isso está impregnado no nosso inconsciente. E você conseguir mudar esse pensamento é difícil. Você precisa de um esforço grande para você sair disso.
Não estou falando que está certo, nem que está errado. É o de cada um. Sabe? Se fala assim, olha, não faz mais sentido para mim, e se não faz mais sentido para você, você tem que fazer um esforço grande para poder mudar esse pensamento. Porque está no nosso inconsciente. Concordam? Leia, por favor. Eu estou aqui pensando porque eu precisei reformular o que eu acredito, né? Eu nasci, como dizem, em berço evangélico, né? Mas sempre tive muitas questões, né, que a igreja não respondia. Porque para mim a igreja deveria ser isso, né? Um estudo, uma conversa, um diálogo, mas não é, né? É alguém que impõe. Então, a partir do momento que eu passei a compreender isso, eu entrei em crise realmente, né? Porque foi difícil, tipo assim, esquecer esse Deus judaico, né? Esse Deus hebraico, né? O Deus que sopra a vida humana, já com as suas leis embutidas, né? Embutidas em nós, para acreditar em um Deus diferente desse, né? Então, foi crise. E hoje está aqui estudando, né, o Espiritismo para compreender melhor até a minha própria existência. Então, isso é muito bom. Se você acha que bugou, vou te falar que daqui para frente só piora. Mas piora de uma forma boa, porque é muito gostoso a gente se questionar as coisas que a gente acredita. E a gente começa a se questionar. Cada aula você começa a se questionar, sabe? E foi engraçado que ontem eu estava facilitando a aula aqui, e tinha uma colega aqui que eu faço parte de um grupo chamado Central de Capacitação de Facilitadores e Expositores, que é onde eu fui formado, né, para poder estar aqui facilitando aula. A gente tem um grupo de estudos que forma as pessoas. E ela formou o semestre passado, e ela estava aqui ontem fazendo a aula do ciclo 1. Eu assim, o que você está fazendo aí? Ela assim, eu tenho que fazer tudo de novo. Eu tenho que repensar todos os meus pensamentos de novo. E eu quis começar desde o ciclo 1. Olha, ela formou, concluiu o ciclo 10 e veio. E ela não é a única. Várias pessoas fazem isso. Porque, de repente, você fala assim, poxa, eu perdi o fio da meada em algum momento. Ou, no nosso caso, teve a pandemia no meio, e falei assim, olha, eu quis começar de novo para fazer sem fazer aula online. Porque a gente ganha muito com essa troca pessoal, né? E aí, assim, fica o pensamento para cada um, realmente, que o pessoal geralmente ira e fala assim, quantas faltas eu posso ter? Essa é a pergunta que repete todo semestre. Qual que é o horário da ULI? Assim, o horário é fixo, é o mesmo sempre, em qualquer semestre, né? E quantas faltas eu posso ter? A pessoa assim, você pode ter, para não repetir, 5 faltas. A hora que perguntam para mim, fala assim, quantas faltas você pode ter? Nenhuma. Cada aula é importante em si. Cada aula faz a gente, sabe, assim, rever. Então, a questão é você se perguntar o porquê que você está aqui. Qual o objetivo de eu estar aqui? O que eu busco aqui? E aí você se buscar em cada uma das aulas. Né? Você se conhecer, porque esse é o objetivo maior. Né? A gente fala que a gente só vira lanterna para a gente no ciclo 6, porque antes a gente começa a estudar tudo para fora. No ciclo 6, você vira a lanterna para você e começa a se estudar sobre autoconhecimento, autodescobrimento, autotransformação, autoiluminação. E é legal demais. O ciclo 7, melhor ainda, e vai só melhorando. Eu sou apaixonado pela ULI. Não é à toa que eu estou aqui quase todo dia. Né, a gente vai se envolvendo, vai fazendo vários trabalhos, e né, cada uma das pessoas que está aqui ficou no trabalho por amar isso aqui. Né, você tem uma razão, você vê um sentido de estar aqui. Né, e é isso que eu falo para vocês. Procurem, se busquem no meio disso. Foi? Pode falar. Tá desligado. inclusive, eu fiz teologia e foi exatamente na teologia que eu comecei a questionar, porque tinha um professor muito bom lá que ele fazia a gente pensar, né? Fazia a gente ter questionamentos importantes. E eu acabei sendo chamada de herege, né? Essas coisas todas. Normal. Teve uma igreja em São Paulo que me expulsou, né? Porque no momento do estudo da revista, eu jogava algumas questões para o grupo, né? Só que a professora não gostava. Aí me levaram para o conselho da igreja, aí falaram, ou a irmã se cala, ou a irmã
Está terminando a bateria? Ou a irmã se cala ou a irmã sai. Né? Eu Ai, falei que assim, bom que você está aqui então, eu Leia. prefiro Que bom. sair. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui, viu? Eu te garanto que é maravilhoso estar aqui. Quer dizer, você vai ver isso ao longo de todas as aulas. Que bom. Lei do trabalho. Por favor, Gessiana. Oi, bom dia. Bom dia. Só pegando aquela última fala que você falou do casamento, né? O que Deus uniu, o homem não separa. Aí eu vou naquela reflexão, né? Como você falou, foi o homem que uniu, né? Eu que escolhi com quem eu quero me casar, né? Aí eu fico pensando que realmente nós, com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de sentir, com os nossos desejos e objetivos, é que nós vamos determinando mais ou menos o nosso destino, o nosso caminho. Eu penso assim. Você vai determinando mais ou menos? Aí, a gente precisa repensar isso, hein? Aqui é o lugar certo da gente repensar isso. Eu fico pensando assim que talvez não tenha assim um Deus que já determine o seu destino, né? Eu acho que a nossa forma de pensar, de sentir, nossos objetivos, que talvez vai nos direcionando o nosso caminho. Pronto, Né? vamos pensar casar, sobre onde isso. A gente vai trabalhar, quem será a nossa família. Isso. Eu acho que mais ou menos, talvez não tenha. Eu fico pensando, será que realmente tem um Deus? Ou só são as leis divinas que regem tudo isso? Então. Entendeu? A lei de ação, reação, a lei de atração, a lei de amor, a lei de. Se só são as leis, se realmente tem um Deus, já que somos nós que mais ou menos que vamos nos Pronto. Essa é uma pergunta muito bacana. Então, você precisa encontrar que é seu Deus para você. Essa pergunta só você vai responder. Ok? Aí você fala assim, será que existe um Deus? Aí fica parecendo assim, você já traz uma visão mais antropomorfológica de Deus, colocando Deus como num formato humano. Que a gente fala assim, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, você já imagina que seja um Deus humano. Né? Mas será que essa ideia de sermos criados à imagem e semelhança não significa que é na questão de amar, por exemplo? Do amor? Né? Você sente o amor de Deus? Ou às vezes fala assim, não, Deus para mim não é isso. Então você tem que buscar o seu Deus. Agora sim, a hora que você fala assim, olha, se você pensa assim, tem o livre-arbítrio? Se eu tenho o livre-arbítrio, então significa que não tem nenhum destino traçado. Você fala, mas Paulo, e o planejamento reencarnatório? O planejamento reencarnatório, primeiro que ele não vai planejar tudo o que vai acontecer na sua vida. Né? Começa de um planejamento maior, olha, o planejamento reencarnatório começa um planejamento maior, que é um planejamento espiritual. Que aí vocês vão ter a grande felicidade de ter esse planejamento espiritual com o nosso mestre Luiz, no ciclo 9, que a gente passa o ciclo 9 inteiro fazendo o seu planejamento espiritual. E é show de bola, né, Luiz? Olha lá, como será o meu futuro? O meu futuro não é só nessa encarnação, é o meu futuro daqui para a eternidade, para a imortalidade. Como eu me vejo, o que eu me vejo fazendo? Entende? E aí você vai ver que você maneja o seu destino. Olha que bacana. E a hora que você põe isso tudo na sua mão, você para de culpar os outros por qualquer coisa que aconteça na sua vida. Essa parte é a melhor que tem. A hora que você toma propriedade da sua vida e fala assim, sou eu que guio. E sou eu que guio, então não é mais ou menos, é como eu determino. Paulo, mas a gente vive em sociedade e as coisas acontecem. Claro, as coisas acontecem, mas o que acontece com você que o outro fez, você não tem como controlar, mas você tem como controlar o que você vai fazer a partir daquilo. Tudo isso a gente vê durante esses 10 ciclos, e é muito bacana. Né? Espero que todos cheguem lá no ciclo 9, né, Luiz? Luiz é nosso coordenador do ciclo 9, sim, pode dizer.
Peraí, só o microfone, por favor. Desculpa, eu esqueço. Se existe um planejamento, provavelmente existe um propósito para aquele planejamento ter acontecido. Ok. Né? Então, mas aí existe também o livre-arbítrio. Então, Sim. seria um maktub moldável. Vamos dizer assim. Então, se o Um livre-arbítrio... maktub. Estava escrito. Sim, eu sei, mas um maktub Se existe moldável? Sim. Mas você está Ó, escrito por quem? pela espiritualidade, não sei, é o que a gente está aprendendo aqui. Ok, Só vamos lá. ficou uma interrogação na minha cabeça. Ah. Existe o planejamento, então, se existe esse planejamento, é para se chegar em algum objetivo, algum propósito, tá? Mas aí a gente volta, a gente vem em cada etapa da encarnação, Em- só para eu entender. Então, a gente está falando de evolução. De Vocês já tiveram essa Mas aula de evolução. A gente mas já aí- fechou esse ciclo aqui, hein? Mas não, se aí tem o livre-arbítrio e as possibilidades da gente escolher aquilo que está sendo feito e foge aquele planejamento inicial que é muito maior do que, como você falou, o planejamento é maior do que... O planejamento, eu falei que o planejamento espiritual é maior que o planejamento reencarnatório. Que o reencarnatório você está fazendo o planejamento de uma vida. O planejamento espiritual você está fazendo ao longo de várias vidas. Exatamente. Tem todo esse planejamento espiritual. Pronto. Mas em uma dessas vidas, o encarnatório, que a gente tem o livre-arbítrio de fazer aquilo que entende, que a consciência compreende que é o certo, o errado, enfim. E tem a liberdade da ação, que pode desvirtuar aí desse planejamento inicial, que é o mais abrangente de todas as encarnações. Então, a gente pode atrasar ou acelerar também a chegada desse objetivo, desse propósito, desse planejamento maior reencarnatório. Mas o que acontece? A gente, às vezes, é difícil a gente engatar nisso, mas é porque o planejamento ele é seu. A hora que você toma consciência de que você é a proprietária do seu destino, não existe mais espírito superior para definir o que vai ser feito na minha vida. Eu defino a minha vida. Mas esse planejamento, mesmo que ele seja contra aquilo que eu decidi lá na frente. Eu fiz um planejamento anterior. Lá atrás. E aí, agora eu decidi fazer uma outra coisa. Quem que está alterando a vida? Eu. Sim. Então, eu estou colocando as rédeas para um pensamento diferente. Eu evoluí meu pensamento e falei assim, não, aquilo lá não me serve mais, eu quero outra coisa. Pode ser feito? Claro. Qual o problema? Você tomou consciência, você falou assim, olha, aquilo ali que eu tinha pensado, evoluiu o meu pensamento, eu quero outra coisa agora. Pronto, qual o problema ter mudado o planejamento? O que vai acontecer? Nada. Você vai evoluir, vai seguir um novo planejamento. E tudo bem. Ah, Paulo, mas não tem pessoas que nos ajudam? A gente escutou lá no filme do André Luiz, lá no Nosso Lar, e nos Mensageiros, que existe um planejamento que foi feito por alguém. Alguém... Isso é real? Porque eu acho que foi bem isso. Isso é real. Claro que isso é real. Por quê? Porque nem sempre a gente dá conta de fazer as coisas sozinhos. Muitas vezes a gente precisa de uma orientação. Mas o que é isso? Eu vejo mais como sendo uma orientação. Porque quem é que vai escolher o que você quer? Você. Sim. Ou você vai ficar obedecendo alguém que fala assim, não, seu planejamento para a sua vida era esse ou aquele. Entende? Então, assim, ontem foi bem legal essa parte, falando sobre Nosso Lar, porque a gente acredita aqui que a hora que você se torna espírita, você acha que o mundo espiritual todo é nosso lar. Só que o mundo espiritual não é espírita. Isso é uma verdade, o mundo espiritual não é espírita. Olha quantas religiões você tem. 33% da população é católica. Então, provavelmente, 33% do mundo espiritual é católico. Que você vai encontrar aquilo que você vibra, aquilo que você pensa, é o que você vai encontrar a hora que o seu corpo biológico morrer. Então, existem vários... Lembra que isso sim, Jesus não falou que existem várias moradas na casa do Pai? Então, existe uma morada para cada tipo de pensamento, e você vai encontrar pessoas que vão vibrar com o mesmo pensamento que o seu. Entende? Mas o que eu pergunto é assim, se existe um Deus ou um Criador de todas as coisas, existe um planejamento, inclusive o planejamento reencarnatório, volto a repetir, que é muito maior do que apenas uma encarnação. E a gente, por livre-arbítrio, escolhe fazer diferente. Qual o impacto que tem isso em chegar naquele objetivo inicial?
Ou isso também Mas é qual livre? que é o objetivo inicial? Não sei, estou aqui aprendendo. Então, você vai descobrir. Qual o seu objetivo? Aquilo que você definir. E você pode definir ele agora. Sim. Entende? Qual é o nosso objetivo, gente? Por que existe o processo da reencarnação? A gente já viu a reencarnação como punição. Várias pessoas pensam, não, o processo de reencarnação é punição. Eu vejo como uma oportunidade, como uma bênção, porque viver é gostoso demais. Eu estudo também frequência vibracional. E o que a gente aprende é que hoje o mundo em si ele vibra numa frequência de uma nova consciência, inclusive sobre o que é espiritualidade e não o espiritismo. Sim, aí está dentro da consciência coletiva. Sim. Isso. Então, eu acho que quando também é muito mais da consciência e do conhecimento, de se entender realmente o que existe por trás somente dessa matéria, dessa vida aqui, do que a sociedade hoje vive, acredita, impõe, sugere, enfim. Eu acho que muito mais a questão do conhecimento e dessa quebra de crenças limitantes mesmo, e de você entender o que é o mundo por trás do que a gente vê, do que a gente acredita, do que a gente foi ensinado. Eu acho que aí sim a gente consegue entrar um pouquinho mais na órbita do que talvez seja esse tal plano inicial. Nós estamos fugindo totalmente do tema, mas eu vou finalizar para a gente finalizar isso, ok? O que acontece? Aqui vocês vão descobrir muito sobre designação pessoal. Para que eu existo? Você vai pensar sobre isso e tentar descobrir para que você existe. Aqui você também tem a oportunidade de falar, qual é o meu planejamento espiritual? O que eu quero planejar para mim? E ele pode ser totalmente diferente daquilo que você imaginou antes. Né? Igual o Leia estava falando, né? Não estou falando mal dos evangélicos, dos católicos, dos budistas, de ninguém. Aquela realidade para a pessoa é aquilo que ela precisa para a evolução dela. Nós já passamos por várias religiões antes, várias, que era o que a gente precisava naquele momento. Neste momento você está espírita. Isso te acrescenta? Acrescenta. Então pronto, então eu vou viver isso. Como? Vou aprender, vou investir nisso, vou estudar isso, eu vou ir a fundo nisso. Para quê? Para me conhecer, para me autotransformar, para me auto-iluminar. Que a hora que você faz isso, essas perguntas já param de ter sentido. Porque você fala assim, não, eu já sei. Eu sei qual é a minha designação. Então, por exemplo, eu estar aqui facilitando a aula para vocês faz parte da minha designação. Muito. Eu amo estar aqui. Eu estou aqui 5 vezes na semana. Eu adoro estar aqui. Está muito ligado à minha designação pessoal. Isso que eu faço. Eu trabalho mais pro Harmonia, que é um trabalho voluntário, do que meu trabalho na minha empresa. Eu gasto mais horas de trabalho no Harmonia do que horas de trabalho que eu faço remunerado. De tanto que isso está ligado com a minha designação pessoal. De tanto que isso me traz felicidade, de tanto que isso me traz retorno. Entende? Essa é a questão. Quem define isso? Eu. Quem define a sua vida? Você? Tem certeza? Pronto. Esse é o ponto. Mas tem um planejamento maior. Um planejamento maior sou eu. Eu com a minha vida. E aí você fala assim, mas Paulo, tem um Deus. Sim, tem um Deus. Que Ele te deu livre-arbítrio. Use-o. Use-o. Foi? Lei do trabalho. Quem lembra disso daí? Trabalho é igual a força versus deslocamento versus cosseno do ângulo zero. Hein? Vamos adiantar. Trabalho fundamental para o desenvolvimento e progresso do espírito e da sociedade. Adquire novas habilidades e amplia seu conhecimento. Opa, passou. Então, trabalho é uma lei natural. Né? Trabalho, a gente precisa... Esse trabalho, o que eu estou fazendo aqui hoje é um trabalho delicioso de ser feito. Delicioso de ser feito, adoro. Não deixa de ser um trabalho. E a gente precisa disso. Assim, nossa, Paulo, achei que quando eu desencarnasse eu ia descansar, o descanso eterno. Se você pensar que o descanso eterno, você não está fazendo nada, você não está indo para lugar nenhum, você não está evoluindo. Então, você quer realmente ter o descanso eterno? Paulo, estou cansado de trabalhar. Tira férias, oxe. Tira férias. Depois volta para trabalhar mais um pouquinho. A gente precisa do trabalho, e é uma lei natural. Né? Porque, se eu não fizer nada, nada vai acontecer. Não é assim?
Lei da reprodução. Lei boa essa, adoro a lei da reprodução, não é verdade? A gente está aqui para criar. Sem a reprodução, o mundo corporal padeceria. Questão 686 do Livro dos Espíritos. Toda vida nasce através da reprodução. Sem a reprodução, não teríamos novos corpos, nem novos espíritos. Olha, eu coloquei isso aqui bem de amarelinho para a gente poder pensar sobre isso. A vida nasce a partir da reprodução, seguida da lei da conservação. Mas Paulo, se não tiver reprodução, não tem novos espíritos, quer dizer que espírito faz sexo com espírito, nasce um espíritozinho? Hein? É assim que funciona? É assim que nasce um novo espírito? Não, é através da reprodução, mas da evolução. Né? A gente aprende a lei da reprodução já ainda na fase animal. Né? Concordam? Foi? Tudo bem? Dúvidas? Vamos seguir. Lei da conservação. Espera aí, só um minutinho. Mais ou menos espíritos, então, como nascem os espíritos, como que tem espíritos novos, entendeu? Como tem espíritos novos? Olha, nós estamos voltando lá na aula básica. Deus criou o princípio espiritual e o princípio material. O princípio espiritual atuava no princípio material e conseguiu evoluir até virar um princípio inteligente. Né? Então, naquela época não existia o eu, não existia o ego, não existia o espírito ainda. Né? Era o princípio espiritual que virou o princípio inteligente e começou a atuar no reino, primeiro mineral, depois vegetal, depois no reino animal. No reino animal a gente está no princípio inteligente. E ali você tem a reprodução, e o perispírito do animal, ele volta para a mônada, ele volta para um todo. Quando você se torna espírito, a hora que você consegue manter a sua individuação, você consegue manter o seu perispírito. Nessa hora, você passa de princípio inteligente para espírito. E é assim que nasce um novo espírito. Como? Evolução. A partir do princípio inteligente que consegue manter o seu perispírito individualizado. Porque ali no seu perispírito você tem vários corpos. Inclusive a mente superior e a mente inferior. E aí você começa a ter o seu inconsciente, você começa a ter o seu ego e etc. Foi? Pronto. Lei da conservação. Conservação da vida, cuidados com o próprio corpo. Quanto consigo preservar a minha vida e a dos outros? Esse princípio da conservação ainda é uma lei. Por quê? Porque eu não me cuido. Eu não cuido de mim, eu não cuido dos outros, mas principalmente eu não cuido de mim. A gente geralmente cuida mais do outro do que da gente mesmo, né? Mas o quanto eu tenho cuidado de mim? Corpo físico e psique, estrutura mental. Lei da destruição. Mas espera aí, Paulo, se tem a lei da reprodução, lei da conservação, vai ter a de destruição, por que a gente precisa ter da lei de destruição? Não seria tudo tão melhor se tudo fosse eterno? E aí? Ou não? A gente precisa da lei da destruição. Oi? Fala no microfone, por favor, Érica. Já colocou aí a resposta, né? Quando a gente vê a borboleta, a própria questão da transformação, a gente precisa ter essa transformação. E é importante, uma coisa que eu fico, quando a gente faz uma reflexão e pensa, como era no século passado, parece que a gente está agora vivendo um momento tão difícil. Não, a gente já foi muito pior, e aí a gente precisou ter uma destruição. Não é destruição somente física, mas de valores, do pensar, para construir, para justamente evoluir, você trazer novas ideias, como se fosse um renascer, né? Então, exatamente, é como se fosse um renascer. É importante ter sim. essa destruição, porque as pessoas só olham a destruição como algo negativo. Então, né? E na hora que você pensa nisso, você vê o tanto que a reencarnação ela é uma dádiva. Porque
Quantas vezes na vida você pensou assim, nossa, eu queria tanto fazer diferente? Nossa, eu queria tanto fazer diferente. Eu queria tanto uma oportunidade para fazer diferente, da próxima eu vou fazer diferente. Pronto, você tem. Eu acho isso fantástico. E faz, inclusive, a gente pensar de uma forma diferente sobre a morte. Né? Eu gosto muito de falar da morte. As aulas que eu facilito aqui, eu falo sempre muito sobre isso, porque faz tanto parte do nosso viver. Tem a dor da gente não ter a pessoa que a gente ama do nosso lado? Claro que tem, mas ela é temporária. Ela é muito temporária. Oi, Cláudia. Eu sempre, quando vejo a borboleta, vem uma mensagem sempre para mim. A borboleta, é o lagarto que se transforma, né, na borboleta. Então, ela é individual, como as formiguinhas, ela é coletiva. Então, você vê que esse processo que nós temos da nossa individualidade e o processo que também transformamos em vivermos em coletividade. Isso é uma evolução, é uma transformação, porque muitas vezes nós só se preocupamos com o nosso próprio ego, conosco, e não vivemos na nossa coletividade para evoluirmos, encontrar essa regeneração que o planeta precisa para transformar. Então, eu acredito que a gente precisa das duas coisas. Eu preciso dos meus momentos de individuação, e eu sou uma pessoa que gosto muito dos meus momentos. Muito. Eu aprendi que eles são muito importantes para mim, extremamente importantes. Mas eu também adoro o coletivo. Adoro. Então, assim, eu acho que a gente tem as duas coisas. Por exemplo, sexta-feira é meu dia de sair com o pessoal daqui, o pessoal da Central, que a gente sai e encontra cedo para poder bater papo, fazer fofoca, ficar falando mal dos outros. Não é uma delícia? Não é assim? Falando mal de nós mesmos, contando nossos problemas, nossas soluções. Essa é a vida em sociedade. Mas eu também gosto dos meus momentos de solitude. E todos os dois nos trazem o quê? Aquisição de habilidades. Que é isso que vocês vão escutar muito falando aqui. Né? Que parte da evolução, parte do princípio do que precisamos para evoluir é adquirir habilidades. Habilidades de quê? Inclusive de relacionamento e habilidades de se estar só. De estar em solitude e apreciar estar consigo mesmo. Tudo é habilidade. Porque na hora que você fala assim, não, eu quero estar com o outro, mas eu não dependo do outro, eu consigo estar só. Essa parte é maravilhosa. Mas você fala assim, não, mas agora eu quero estar com o outro e quero compartilhar. E aí eu tenho que aprender a me relacionar também para estar com o outro. Isso é uma habilidade que a gente desenvolve cada dia mais. Né? De você respeitar o outro com as individualidades dele e, ao mesmo tempo, respeitar o coletivo e fazer parte, estar integrado ao coletivo. Né? Então, lei de destruição, que vem a transformação, regeneração, processo de destruir em mim para recomeçar. Isso que nós estamos fazendo aqui, isso que você está fazendo aqui, é um processo de recomeçar. Entende? Inclusive desse pensamento. Olha, a gente custa quebrar isso de falar assim, olha, alguém definiu o que eu tinha que fazer na minha vida para eu defino o que eu vou fazer na minha vida. Com a ajuda dos outros, com a ajuda de outras pessoas. Não quer dizer que você tem que fazer sozinho, você pode ter ajuda. Entende? Mas quem define? Eu. Eu defino a minha vida. Foi? Lei da sociedade. Então, essa é uma lei bacana demais. E ontem aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu estava vindo para cá para facilitar essa aula, e eu estava vindo escutando uma... Eu gosto de tornar meu tempo útil. Então, assim, a hora que eu estou no carro, eu ponho uma palestra para eles poderem escutar. Isso é tornar o tempo útil, sim. Eu não tenho tempo para poder estudar o tanto que eu gostaria. Então, na hora que eu estou me deslocando, eu ponho uma palestra no carro e venho escutando. E eu estava escutando Clóvis de Barros, e ele falou uma frase muito bacana que eu coloquei. Eu cheguei aqui, abri o notebook e fui colocar a frase para poder compartilhar. Compartilhei ontem e vou compartilhar aqui com vocês. Quando você consegue se dar conta que a presença do outro
pode ser a chave na atribuição de valor da própria existência, genuinamente. Isso é a lei da sociedade. Eu não evoluo sozinho. Eu preciso do outro. A gente fala da individuação, mas ao mesmo tempo, olha isso aqui que bacana, eu preciso do outro para evoluir. Sem ele, eu não evoluo e ele também não. Eu amei a hora que eu escutei isso. Eu parei, repeti. Sério, eu repeti umas 50 vezes para poder ver se gravava a frase. É muito legal. Quando você consegue se dar conta que a presença do outro pode ser a chave na atribuição de valor da própria existência. A gente vive em sociedade e a gente precisa do outro. A gente começa pelo seguinte: todo mundo come aqui bonitinho, arroz, feijão, pão, manteiga. Como é que isso chegou lá na sua casa? Alguém plantou. Começa por aí, olha. Eu só estou vivo aqui hoje porque existe o outro que plantou e eu estou comendo o que ele plantou. Começa por aí. Essa é a troca da sociedade, ó. Ajuda mútua para a própria sobrevivência, aprendizado com diversas relações e o aprimoramento. Gostou disso, né, Érica? Você está balançando a cabeça? Ó. Por eu trabalhar com projeto social e que estava no meu planejamento, eu acho. Porque há 4 anos que eu trabalho. Há 4 anos atrás, se você perguntasse para mim, você vai trabalhar com projeto? Eu ia falar, jamais. E eu hoje, eu respiro isso. Então, realmente. Então, assim, quando você traz... Por isso que tudo que você está trazendo aí, eu estou fazendo uma conexão, né? E percebendo que realmente faz sentido, né? Mas, que bom. Mas tem muitos desafios, mas o interessante é que essa frase, inclusive, eu falei, gente, acho que eu vou gravar isso aí também, porque realmente muitos que trabalham dentro em parcerias do projeto, às vezes não têm essa consciência. Eu não estou falando que eles estão errados. Não tem a consciência ainda. Hoje eu já consigo ter esse entendimento. Que antes eu tinha o julgamento. Ah, não é? Não, hoje eu falo, não tenho entendimento ainda. E, às vezes, você tem entendimento, mas você não pratica. Que é outra coisa. Você tem que ter o entendimento, internalizar para praticar. Aí, sim, há a transformação. E não é fácil esse processo. Eu me coloco nesse lugar também. Está sendo um desafio para mim e é interessante. Então, isso aqui é uma palestra que Clóvis de Barros estava falando do papel de Jesus na nossa vida, o que ele trouxe para a gente. Ele é um filósofo que fala muito do filósofo Jesus, não de Cristo, de Jesus. Oi, dona Ilza. É rápido. Eu não sei se enquadra ali naquelas leis o exemplo que você fornece na sociedade, com seus atos, nas suas atitudes, em qualquer movimento que a gente tenha. Não sei se isso se conta, se isso é positivo, não sei, o senhor que sabe. Conta muito, claro. A gente ser o exemplo com atitudes conta muito mais do que com palavras. Muito mais. Né? E a gente, muitas vezes, a gente tem isso, a gente espelha, a gente precisa se espelhar. A gente se cresce se espelhando. Né? Muito. Né? Eu comecei aqui falando que eu comecei aqui, obviamente, aqui, nesse ciclo 1, com aula com Vini, aula com Luiz, aula com a Alessandra, e olhava e ficava assim, gente, que coisa fantástica, eu queria tanto fazer isso. Estou aqui. A gente se espelha. E isso é muito importante. Espelha por bem e por mal? Também. Olha, uma das coisas maravilhosas que tem aqui na casa, maravilhosas, é que a gente se espelha tanto com encarnados quanto com desencarnados. Vocês vão passar pelo ciclo 3, que é um ciclo todo mediúnico. E eu passei pelo 3 e fiquei. Eu trabalho lá até hoje. De tanto que eu amei o ciclo. Por quê? A gente aprende tanto com o exemplo
do desencarnado, do apego, das coisas que o desencarnado traz, que a gente vê muito dentro de sala, você aprende muito. E aí você fala assim, olha, eu não quero isso para mim. A gente passa por muitas coisas que você fala assim, olha, não quero isso para mim. E aí sim, é um exemplo, é um espelho negativo, que você fala assim, olha, isso eu não quero, e você vai lá e muda a sua vida porque você não quer passar pelas mesmas coisas que você está vendo pessoas desencarnadas passando. Encarnadas também. Estou adiantando muito, está lá no ciclo 3, mas o que a gente vê dos desencarnados? Os mesmos problemas dos encarnados, os mesmos. Você morre ao dia, seu corpo morre, ao dia seguinte você leva com você seus problemas, suas projeções mentais, tudo, igualzinho, igualzinho. Se você é uma pessoa que tem muito apego a dinheiro, você vai estar lá apegado àquilo que você deixou. Se você é muito apegado à pessoa, em vez de deixar a pessoa livre e amá-la livre, você fala, não é minha, você vai embora do mesmo jeito, apegado à pessoa e falando que ela é sua, que ela depende de você. Então, a gente aprende muito isso, a gente cresce muito aqui vendo isso. As questões dos encarnados, desencarnados, você espelha. Muito bem falado, Ana Eusa. A senhora tinha que estar aqui dando aula para mim. É ou não é? Vamos lá. Lei do progresso. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. Então, os mais avançados ajudam no progresso dos outros pelo contato social. Está no Livro dos Espíritos. Então, quem já leu o Livro dos Espíritos todos? Todo? Pouca gente? Quem já leu mais de uma vez? Gente, é básico mesmo, ler o Pentateuco inteiro. Muita gente vem para cá para poder falar assim, não, mas eu vou estudar a ULI, eu vou, durante esses 10 ciclos, eu vou estudar o Pentateuco. Você está aqui para estudar você. Olha que legal. O Pentateuco, a gente fala algumas coisas, mas é bom você ler para concordar ou discordar, mas é a base nossa. E aí a pessoa está assim, como assim você vai discordar de Kardec? Ele escreveu. Mas ele escreveu na época, e aquele era um pensamento da sociedade. Hoje o pensamento tem muita base, a gente nunca esquece a base de Kardec, principalmente os 5 pilares. Agora, a gente vai trazendo isso para a atualidade. E esse é um papel dessa casa, que é muito bacana, essa atualização da linguagem que a gente traz do próprio Espiritismo. E acho que é por isso que eu sou tão apaixonado com isso aqui, com tudo isso aqui. A Lei do Progresso nos traz desenvolvimento, mudanças constantes e aprendizado crescente. Ainda bem, Se não fosse o progresso, a gente estava lá na época da pedra lascada até hoje. E a própria pedra lascada já era um desenvolvimento, hein? É ou não é? Lei da igualdade. Somos criados simples e ignorantes. Tirando isso, não somos iguais em nada. Por quê? Somos diferentes pelas nossas escolhas. Cada escolha que eu faço me torna diferente do outro. Então, somos iguais, fomos criados simples e ignorantes. Quantas vezes a pessoa assim, Deus podia ter criado a gente já, não é? Já sabendo tudo. O dia que você conseguir encontrá-lo, pergunta para ele por que ele não fez, questiona ele, vai lá e fala, Deus, por que você não me criou perfeito de uma vez? Se é que existe perfeição. Que aqui a gente questiona isso. Livre-arbítrio para mudar seu planejamento. Estava planejado assim, tá bom, mudei, quero mudar. Quem me impede de mudar? As leis civis, Você não vai sair matando ninguém para mudar. A lei de amor. Mas eu posso mudar minha vida. A decisão é minha. Com as responsabilidades, obviamente. Lei da liberdade.
Eu tenho livre-arbítrio, liberdade da escolha e responsabilidade pelas minhas escolhas. Esse é o ponto. Posso fazer o que eu quiser? Posso. Qual o limite? O outro. Porque eu preciso que respeitem minhas escolhas, mas eu preciso respeitar as outras. Perguntas? Ai, parar para beber uma água aqui, senão o corpo não vai. Tem que cuidar do corpo aqui. Como? Aqui, eu carrego minhas escolhas. Ó, dentro da sacola ainda, a dona Ilza carrega. As escolhas todas dela dentro da sacola. Muito bem. A sacolinha escrita, eu carrego minhas escolhas. É exatamente isso. Quais as escolhas que eu faço? Quais as escolhas que eu deixei fazerem por mim? Se faz a escolha certa ou não. Esse é que é o ponto mágico da vida. Mas qual que é a escolha certa? Então, para avante, para o progresso. Que tudo favoreça, todo movimento favoreça a evolução, o crescimento, o desenvolvimento e ajuda ao ser humano. Muito bom. Diga, Paula. A gente pode associar também a lei da liberdade à lei de plantio e semeadura, causa e efeito, como tem aquela frase que é muito dita. A gente tem a liberdade do que planta, mas, quer dizer, plantar é opcional, colher é obrigatório, independente daquilo que foi plantado, né? Dependendo do resultado. Eu acho que quando fala também ali da responsabilidade pelas escolhas e a liberdade de escolhas, não somente o outro é o limite, mas o próprio resultado das nossas escolhas podem nos limitar ou não, dependendo do que foi escolhido. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Dá tempo ainda de a gente falar um pouquinho sobre isso. O que acontece? A gente tem um pensamento um pouquinho diferente aqui sobre essa questão da lei de causa e efeito. Ok? Porque, primeiro, a gente confunde lei de ação e reação, que é uma lei física de Newton. A gente sempre confunde lei de ação e reação com lei de causa e efeito. Para todo efeito existe uma causa anterior. Né? Assim, eu vou colher tudo aquilo que eu plantar. E aí você está colocando uma causalidade em cima da vida que não tem que ser necessariamente dessa forma. Ok? O que isso significa? Vamos supor que a vida passada eu fui uma pessoa que não valorizava a vida. E eu era um assassino e matava e roubava para poder ter o meu sustento. Ele plantou isso. O que ele vai colher? Entende? Porque aí você está passando para um processo de punição. Ele pode ter... ele matou muita gente o odeia porque terminou a vida da pessoa anteriormente, mas ele necessariamente tem que voltar nessa vida e, numa vida nova, e ser assassinado para ele poder valorizar a vida? Ele pode salvar pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão dessa causalidade direta que a gente faz associando as coisas, ou tudo que eu plantei eu vou ter que colher. Isso está pode... Isso é algo que está bem impregnado na nossa cultura, inclusive impregnado aquela questão do Deus punitivo. Se você fizer isso e não agradar a Deus, você vai ser punido. Então, essas leis, elas estão muito arraigadas nessa ideia que é trazido para a gente culturalmente e muitas vezes sem questionar. A gente está aqui questionando. Acho que todo mundo que está aqui está porque questiona o óbvio, o habitual, o cotidiano. Acho que esse todo é o mundo não, mas uma grande parte, sim. Uma grande parte. Eu estou aqui também porque eu venho há alguns anos questionando algumas coisas, não de forma negativa, mas a nível do meu conhecimento, de conhecimento das pessoas com quem eu posso compartilhar. Okay. Como a Leia falou, eu fui por 15 anos da Igreja Católica, eu fui dos bastidores, eu fui por 12 anos da primeira Igreja Batista do Brasil, também fui dos bastidores, e lá dentro
quando algumas coisas eu senti uma desconexão com até o que era pregado, ensinado, e aí eu fui com os questionamentos, eu vi que não era ali que eu ia entender e receber aquilo que eu precisava de aprendizado para mim, em primeiro lugar. Então, eu fui buscar conhecimento em outras fontes, que não aquela que para mim já era algo bem engessado, e se questionado, eu seria como... Não fui expulsa não, tá? Eu escolhi isso aí. Mas sim, é uma coisa muito engessada. Então, acho que, não sei todos... Então, a gente está aqui para questionar... reformular o que eu falei, mas eu acho que estar aqui, realmente, a maioria pode estar por conhecimento, por esses questionamentos, e por justamente sair dessa manobra de massa que a gente tem cultural, do que está muito impregnado, lei de causa e efeito, o Deus punitivo, e tudo mais que a gente está desaprendendo, está destruindo de uma forma positiva, e o novo que está vindo com o entendimento, que eu acho que é muito mais saudável, pelo menos para mim, do que eu estou recebendo aqui nesse ciclo 1. Muito bom. Obrigada. Isso mesmo. Não, eu que agradeço. Vamos seguir? Lei da justiça, amor e caridade. Justiça, relação comigo, com o outro e com o divino. Muitas vezes a gente fala assim, mas não é justo eu estar vivendo isso. Mas quais foram as escolhas, o que eu fiz que me levou até aquele ponto? Entende? Você não está sendo punida. Quais foram as escolhas que me levaram a estar até ali? E quais são as escolhas que eu vou fazer a partir de agora para não estar mais naquela situação? Não é uma punição, é um aprendizado. Amor, entender quem sou, me amar, entendendo e respeitando o outro. Mas primeiro me amar. E é tão difícil a gente se amar. É mais fácil amar o outro. Não é? A gente faz uma projeção no outro. É sempre assim. A gente faz uma projeção no outro, espera que o outro seja tudo aquilo que você gostaria. Mas eu não enxergo que está tudo em mim. Vocês vão ver muito isso para frente. Especialmente no ciclo 6. E caridade. Capacidade de ajudar quem tem menos, quem entende menos. Essa é a caridade. Não é porque fora da caridade não há salvação. Porque nós não estamos procurando salvação. Nós vamos ser salvos do quê? A gente faz a caridade porque é gostoso. Porque te deixa feliz, te deixa resplandecente você fazer sem querer nada. É caridade, eu não quero nada. Eu estou me doando. Isso é muito bom. Isso me faz evoluir. A maior caridade que você faz, quem ganha é você. Quanto mais caridade você faz, mais você ganha. Olha que coisa engraçada. Quanto mais eu dou, mais eu mesmo recebo. Eu acho que essa é a questão da caridade. Conversar com surdo é o maior exemplo de caridade. Conversar com pessoa surda, ele não ouve, você tem que repetir. Olha, eu vou trazer uma experiência bacana, que eu fiz o Caminho de Santiago, é uma peregrinação, eu fiquei 33 dias peregrinando na Espanha, né? Eu saí de Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, e fui peregrinar até Santiago, Santiago de Compostela. Não era, apesar de habitualmente ser um trajeto religioso, né? Eu fui para estar comigo, sozinho comigo. Eu fui estar comigo durante esses dias, e é muito bacana. E, ao mesmo tempo, por mais que você queira estar sozinho, não tem jeito, você acaba fazendo muitas amizades. Muitas amizades. O maior amigo que eu tive lá, que ficou 10 dias caminhando, a gente caminhava a maior parte do tempo junto, ele era surdo e mudo, e a gente se comunicava, e ele era irlandês, e a gente se comunicava muito. Muito bacana. Foi uma oportunidade maravilhosa. Vamos lá. A ação de Deus no universo se dá por intermédio de suas leis, as quais atuam de forma harmônica e constante. A intervenção de suas leis é confundida como sendo o próprio Deus. Seu funcionamento não depende da crença nem das ações humanas. Isso é fato.
São leis gerais, universais e sempre ocorrem em todas as épocas da evolução. Está no livro de vocês. Foi? Vamos seguir. Sim. Eu tenho um colar que eu uso às vezes, que tem todas as leis de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí eu não sei. Não jurasse o santo nome em vão, e etc, etc e tal. Mas então, essas leis que a senhora está falando são as leis de Moisés. E as leis de Moisés não são as leis de Deus que nós estamos falando. As leis de Moisés são leis humanas. Essas leis não são leis de Deus. Leis de Deus que eu estou falando aqui são as leis que regem o universo e que são imutáveis. São imutáveis, que eu falo assim, na nossa percepção são imutáveis. Sim, tudo está em constante movimento, então elas são mutáveis, mas a nossa percepção é que elas são imutáveis. Essas leis que você só está falando são as leis humanas. Não matarás, não desejarás a mulher do próximo, etc. São leis humanas, não são leis de Deus. São leis humanas. É o que o humano fez para poder viver em sociedade. Ele tinha aquelas regras. Entende? São aquelas regras que foram dadas pelo homem. Sim, mas não foi Deus que falou para Moisés? Não sei. Mas ele teve essa inspiração, essa intuição, essa conversa com algo que fez ele criar essas regras para a boa convivência dos judeus naquela época. Não é isso? Ele criou essas regras. Por quê? Para quê? Para que se tivesse uma convivência em sociedade. São humanas essas leis. Ação do Criador no universo. Atuação harmônica e constante, independente da crença da razão humana e dos sistemas criados. Eternas e imutáveis. Vamos colocar imutáveis aqui, entre aspas, ok? Que a gente as percebe imutáveis. Se são, igual eu falei no começo, a gente não sabe nem o que tem em 96% do universo, como é que a gente vai conhecer tudo? Então é a nossa percepção, é a nossa ideia das leis de Deus. Espera aí, no microfone, por favor, Cláudia. É um processo evolutivo, uma caminhada muito longa e constante, né? Você tem que estar em constante movimento para ter consciência de cada dia você precisa melhorar mais. Porque a vida está aí para nos ensinar, né? Buscar os nossos equilíbrios, viver bem. É aquilo que a gente falou. A gente está em evolução comparada a quem? A nós mesmos. Como eu já fui, como eu estou hoje. E como eu posso ser cada dia para frente. Não são morais no sentido tradicional e conservador, mas leis de amor, paz e harmonia. Visam ao bem e à felicidade, e não à punição. Vocês vão estudar mais essas leis agora, as próximas 3 aulas. Vai ser divertido. Questionem. Não deixem de questionar. Microfone aqui, por favor, para a Érica. Não é uma pergunta, é só uma observação. Talvez o entendimento sobre leis de Deus, essa palavra leis de Deus, fica ainda um pouco assim inquieto na mente do ser humano, porque, quer queira, quer não, a gente tem o hábito de humanizar Deus. Sim. Então, quando no momento que a gente está desconstruindo essa informação que foi colocada por muitos que vieram de crenças, né? Eu vim de seio e por muitas encarnações. Católica, muitas reencarnações. E quando você trouxe isso,
eu fiquei até pensando, eu falei, poxa, por que a pessoa que, por uma mulher muçulmana, reencarna de novo ali, se ela já tem algumas coisas que... Mas aí eu entendi quando você trouxe a questão do DNA, da gente trazer aquilo, ficar impregnado, já até a gente transformar isso, né? Então, eu não falei de essa DNA, não. Não, DNA não, desculpa, perdão, DNA não. É dentro do nossa reencarnação, fica ali na nossa memória, né, algumas informações. Então, a leis de Deus, na realidade, é porque Deus, na minha cabeça mesmo, há muito tempo, eu humanizava muito, a gente humanizava ele. Sim. Como ser... a gente sabendo que não era ele, mas sempre assim, por conta daquela história, semelhança, que a gente também já está desconstruindo isso, né? Desconstrói. Semelhança de Deus, a gente é semelhança de Deus. Semelhança de Deus não é parecer com ele como ser humano, e sim, né, outras, seriam os sentimentos, e aí vai algo mais que a gente precisa estudar. Mas é muito do ser humano querer ser Deus. É muito de eu quero ser Deus, então eu acredito que eu sou a semelhança dele. Esse é o ponto. A gente põe isso, mas o que é Deus? O que é o Espírito? Acho que ninguém tem essas duas respostas. O que é? Não sei. Não sei. Mas a Adenauer fala muito. Sinta. E é por isso que eu leio sempre nessa aula, um recanto seguro. Qual o meu recanto seguro para encontrar e estar com Deus? Aonde que eu encontro? Em mim, Deus. Qual a minha conexão com o divino? As leis de Deus funcionam de modo universal e ultrapassam qualquer limite de tempo e espaço. Nós, no entanto, nem sempre as compreendemos do mesmo modo. Manifestações sobrenaturais, disseminando medo, temor. Quantas vezes a gente confundiu, a gente já acreditou que os fenômenos naturais eram deuses. E essa compreensão vem cada vez atualizando mais. Daqui a 100 anos, o que será que pensaram que é Deus? Não sei. Daqui a 100 anos, quais religiões vão ainda existir no planeta? A gente fez uma viagem outro dia dentro de sala perguntando assim, o que será do Espiritismo daqui a 100 anos? O Espiritismo, por mais que tenha crescido, é 0,02% da população mundial. Os judeus têm a mesma quantidade, 13 milhões de pessoas no mundo são judeus hoje, apenas. Os muçulmanos têm muitos filhos para poder ampliar a quantidade de muçulmanos. Os judeus a mesma coisa, estão todos batalhando para ter mais representatividade no mundo. Quais religiões vão existir? Não sei. Qual o pensamento que teremos de Deus daqui a 100 anos? Não sei. Estaremos encarnados aqui daqui a 100 anos? Será que a gente já vai ter voltado? Confundidas com justiça e seus atributos humanos, espiritismo, concepção das leis, harmonia destinada à evolução e equilíbrio. Para nós, para os espíritas, as leis de Deus são as leis que nos trazem harmonia e evolução. E é isso que a gente estuda aqui. Deus proporciona a todos os homens os meios de conhecerem sua lei, está no Livro dos Espíritos. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Isso está no Livro dos Espíritos. Mas será que apenas os homens de bem a compreendem? Será que existem homens de bem? Aham. E aí? Existem homens maus e homens bons? Ou bem e o mal existe em cada um de nós, cada um de acordo com sua ignorância e seus conhecimentos? Oi, dona Eusa. Coisa que eu carrego comigo há muito tempo, pensando. O advogado que defende um réu que matou, pronto. Qual é a posição dele? Que lei ele segue? De Deus ou dos homens?
Se ele segue dos homens, como ele pode seguir a lei dos homens? A lei de Deus. Se o homem matou mesmo, matou de verdade, infringiu a lei dos homens. Então, interessante da gente pensar nisso, na verdade, é o seguinte. Hoje a senhora pensa assim. Mas pense o seguinte, quantas pessoas a senhora já matou, eu já matei, em encarnações passadas, que eu não sei. Hoje eu valorizo a vida, mas eu seria capaz de matar. Eu seria capaz de matar. E eu quero que um advogado me defenda. Eu acho que todos nós somos capazes de matar. Todos somos. A gente tem isso, por mais que eu valorize a vida. A resposta é simples. Todo mundo precisa de um julgamento justo. Justo. Sim, mas eu não estou pegando o papel do advogado. Eu estou pegando eu como espírito. Eu, espírito. Né? Pode acontecer alguma coisa que me leve a matar uma pessoa? Pode. Até mesmo para proteger a minha vida. Então, aí eu preciso de um advogado que me defenda. Não se trata, nesse caso, de ser lei humana ou lei de Deus. A lei humana fala, é proibido matar. Mas a lei humana já permitiu que eu matasse, a lei humana já permitiu que eu matasse por honra. Se uma mulher me traísse, eu podia ir lá e pela minha honra eu poderia matá-la. Lei brasileira. Entenda que a própria lei humana também, como a lei humana modifica. A gente tinha esse entendimento, que eu podia matar pela honra. Olha, isso não é longe, não. Isso tem pouco tempo, pouquíssimo tempo, que esse entendimento mudou. Então, assim, ainda bem, né, que estamos evoluindo. E a ideia é exatamente essa. Hoje precisamos de leis. Daqui a pouco a gente não precisa entender isso como lei, nem de Deus, nem humana, porque vai estar tão intrínseco no meu ser a valorização da vida, da minha e dos demais, que eu não vou entender que isso nem é lei mais. Isso é o quê? Normal. Isso faz parte da vida, faz parte da condição do ser. Valorizar a vida. Conservar a vida. Né? Porque a gente tem que pensar muito isso também. Eu sou capaz de fazer as mesmas coisas. Sou sim, todos nós somos. Se você falar que não, você está se enganando. Você está se enganando. Para você se proteger, você é capaz de matar. Não? Sim? Oi, Cláudia. Tem um exemplo muito grande que foi uma senhora de 80 anos matou, né, em defesa a ela, dentro da sua própria casa. O ladrão entrou para roubá-la e fazer até mal, e ela tinha uma espingarda em casa. Então. Uma munição em casa, claro, e matou. Então, é Então, bom ter um foi uma advogado para defesa. defendê-la. Viu, dona Eusa? É bom ter um advogado para defendê-la. Né? Uma senhora de 80 anos que matou um ladrão que entrou na casa dela. É bom que ela tenha um advogado para defendê-la. Mas a gente teve aqui esses dias um evento chamado Fala Central. E no evento um dos colegas nossos pegou e estava falando assim sobre a ilusão do passado. E todo mundo assim, o passado não é ilusão. O passado aconteceu, não é uma ilusão. É uma ilusão no sentido que é como eu vejo aquilo. Tem sempre várias verdades. A minha, a sua e a que realmente aconteceu. E aí, como é que eu vou saber o que realmente aconteceu se eu não tiver um advogado para poder defender a pessoa, mesmo que ela esteja errada? Foi? Vamos seguir. Isso aqui não. À medida que o espírito conhece as leis, sintoniza mais com o bem e com o amor. Seu olhar e percepção sobre as coisas se modificam, seus sentimentos se elevam, sua vida se torna mais plena e prazerosa. Quanto mais ele conhece as leis de Deus, melhor percebe o quanto é efêmero o corpo, o quanto são insignificantes o egoísmo, o orgulho diante das grandezas da vida. Ok, turma? Fomos bem? Mais dúvidas para a gente poder finalizar a aula?
A turma já está toda ali falando assim, ó, a pressão para poder terminar a aula. Tem vários avisos, várias coisas aí, não é isso, Alessandro? Fomos bem aí, gente? As leis de Deus. Qual o objetivo final das leis de Deus? Essas vocês vão matar de cara aqui. Quem me diz? Qual o objetivo final das leis de Deus? Pronto. Dona Eusa matou aqui, ó. Evolução. Educação do espírito e evolução. A senhora gostou, né? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Conheça todas as teorias, Jung sempre nos traz isso. Domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Gratidão a todos vocês. Tenham um ótimo final de semana.